que é uma lembrança de um povo, seja como for, as citações mais fortes, elas precisam ser consideradas, e esta é forte demais. Faça-se a luz. Então, o nosso caminho para vencer, ele necessariamente deveria começar exatamente neste ponto. Faça-se a luz. Se nós pensarmos desta maneira, nós começaremos, talvez, a fazer uma pequena inversão no nosso dia a dia, que é uma tendência muito negativa que nós temos de privilegiar a falta da luz do que a própria luminosidade. Então, a gente, por exemplo, se fixa mais na notícia desagradável do que na boa notícia. A gente se fixa mais quando passa uma pessoa que a gente diz, nossa, como aquela pessoa é feia, como aquela pessoa é chata, como aquela pessoa tem esses defeitos. E quando vem uma pessoa boa, a gente fala com muita parcimônia. Olha, essa pessoa daqui é uma pessoa tão legal. Não, mas eu não sou tudo isso. Mas a gente fica meio tímido de fazer elogios, de fazer observações luminosas. Então, o primeiro problema nosso enquanto humanidade é este. Porque se nós vermos direitinho, nós estamos cercados por luzes. Luzes de toda matrizes, luzes filosóficas, luzes religiosas, luzes infinitas de grandes mestres, enfim. Por que é que a gente continua, se pudermos usar uma outra expressão, de olhos fechados? A gente vive fechado para a luminosidade. E aí depois a gente reclama que não existe luz e que a gente está perdido. Mas como que você está perdido se o nosso surgimento foi dito, faça-se a luz? Aí a gente se lembra assim, tem uma melodia que diz assim, minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. O que é isto, afinal de contas? Será que a gente vive nessa letra, exatamente nessa frase? Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Quando a gente diz isso no sentido de que não me interessa a posse terrena, perfeito. Mas quando nós partimos para pensar isto no sentido de inconformação com a vida, a gente está mais uma vez fechando as possibilidades de termos um caminho que seja vencedor. Porque se a gente não busca isso, a gente numa hora vai se perder. E vamos começar aqui a ver uma trilha que eu acho que vai ser interessante para todos nós refletirmos nela. Melhor ainda, porque eu não vou colocar aqui nada que seja necessariamente uma novidade, alguma coisa que a gente nunca ouviu, ou que nunca pensou, ou que nunca refletiu, mas que às vezes a gente já pensou, já tudo, mas a gente não tem considerado. Então eu gostaria de lembrar, ao longo dessa nossa conversa, algumas situações dessas, que parece que elas passam e depois a gente deixa de lado. A primeira é, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre qual é a grande lei para a vida humana. Lógico que ele faz a pergunta noutra estrutura, mas o conceito, principalmente advindo da grande resposta, passa exatamente por aí. E qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade já te disse, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que Allan Kardec ele era mais corajoso e talvez bem diferente da gente. Por mais que isso fosse muito forte, ele diz assim, isto daí a gente já sabe. Então isso daí não é necessariamente uma novidade, não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que a gente faz. E aí, todo mundo aqui deve lembrar muito bem, porque isso é muito comentado, o Santo Agostinho vem e começa a responder à questão. E Santo Agostinho diz, façam como eu fazia quando eu era jovem, que quando eu comecei, aí eu pensava o que era que eu deveria ter feito, reformava, me reprogramava para o dia seguinte. Então ele dá uma série de conselhos pessoais. Então era um espírito com nome definido respondendo à questão. Só que quando chega no último parágrafo, há uma mudança repentina. E essa mudança repentina indica algo muito grave. Que ele diz assim, lá no final, não foi por outro motivo que nós escrevemos este livro, o Livro dos Espíritos. Primeiro, estava o tempo todo na primeira pessoa do singular. Era Santo Agostinho. No final, ele traz agora para o coletivo, nós dissemos isto. E nós dissemos isto porque isto é a base
Aconteceu aqui alguma coisa? Aí não, está tudo ok, né? Ok. Isto é a base do que ele viria a colocar para a gente, que seria: este é o principal motivo do livro dos Espíritos. Qual é o motivo? Da gente se conhecer intimamente, ou seja, fiat lux, faça-se a luz. Então, de uma certa forma, por isso é que eu estou batendo no ponto, este é um conceito bem simples. O que talvez, primeiro, que escape da maioria das pessoas é perceber que na resposta houve uma mudança de tom. Primeiro uma resposta pessoal e depois uma resposta coletiva. Nós viemos, por conta disso, confirmar a missão do Espiritismo. Então, a missão do Espiritismo, se a gente for pensar literalmente nessa questão 919, nós vamos encontrar que volta lá para a cabeça, conhece-te a ti mesmo. Fixemos agora isso. Pensem nisso, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec disse que todo mundo já sabia disso, ou pelo menos ele dá a entender isso. Vamos fazer aqui um congelamento, frisa essa imagem. Conhece-te a ti mesmo. Vamos agora para os nossos dias atuais. O que é que nós temos nos nossos dias atuais? O que nós temos em qualquer lugar do mundo, e no Ocidente muito mais forte, é o conheça o outro. Conheça o outro para você descobrir suas fraquezas, conheça o outro para você oferecer sua mercadoria, conheça o outro se você quiser ser agradável no ambiente, conheça o outro, conheça o outro, conheça o outro. E a gente não ouve do mundo o conhece-te a ti mesmo. Percebam que muitas vezes este caminho da gente só perceber o outro está levando a gente para uma escuridão. E qual é a escuridão? A escuridão da nossa luz interior. A gente está fugindo disto. E como a gente não percebe, este é que é o ponto mais grave. Então, no tema que me foi proposto, né, caminhos para vencer, eu não poderia começar por outro canto que não fosse este. O que quer que eu diga, o que quer que a gente leia, o que quer que a gente escreva, o que quer que aconteça, se eu não perceber em mim a luminosidade que deve ser trabalhada, vai ficar tudo no escuro. Nada contra que a gente use todas as ideias de marketing, todas as ideias filosóficas, todos os interesses das mais variadas conquistas do ser humano, mas não podemos simplesmente ficar daqui para fora, porque a nossa essência é daqui para dentro. Quando a gente for se encontrar conosco mesmo na grande vida, não vai ser a vida lá de fora, não vai ser o conhecimento que eu tenho. Eu conheço muito a G, mas a G faz isso, mas não fez aquilo, a Gracinha desse jeito e não daquele outro. Isso vai ser ótimo somente no meu relacionamento e no meu nível de conhecimento. Mas na minha vida vai pesar como eu uso o que eu tenho. Então, eu gostaria muito que vocês já me dissessem aí, não precisa nem ninguém ficar agora aí ligando o microfone, mas pensem, percebem como o fiat lux é importante na nossa vida? Como sem a luz a gente não acha o caminho e que esta luz ela está dentro. E isto agora já não é mais uma mera filosofia, porque bastou a gente perceber isso, o fiat lux, o nível de reclamação que a gente tem, trazido para conheça-se a si mesmo e não valorize tanto só o conheça os outros. Isto pode mudar radicalmente o nosso caminho. E mudando esse caminho, a gente vai mudar muitas coisas. Por exemplo, a gente é levado, dentro dos conceitos da vida de hoje, a gente ser o mais racional possível e o menos emocional. E onde é que a gente vai parar com isso? A gente vai parar num ponto em que a vida será maquinal, puramente maquinal. Ou, se a gente quiser colocar num nível mais realista, mas que muita gente não gosta, será uma vida puramente animal. E o pior de tudo é que nem sempre a gente consegue copiar o mundo animal nas suas maiores virtudes. Se a gente observa uma formiga e um formigueiro, a gente vê que é de uma solidariedade impressionante, de um respeito de um pelo outro, que nós, os humanos, muitas vezes não temos. Quando a gente vê uma gatinha cuidando dos seus gatinhos e alguém quer se aproximar, ela não quer saber se você é grande, se você é o inimigo, ela não quer saber. Ela vai defender os seus gatinhos de uma maneira que nós, humanos,
paramos 2 vezes para ficar refletindo se vamos ou não. Então, como a razão dos animais muitas vezes é muito pequena, eles partem naquilo que a gente chama de instinto, mas é um instinto que põe a razão a favor da vida. Mas nós hoje não cuidamos muito da razão. Quando às vezes em alguma palestra eu digo assim, olha, o homem inteligente é aquele que respeita a própria mulher, inclusive dá ouvido ao que ela diz. As pessoas sorriem, todo mundo acha engraçado, muitas mulheres dizem assim, Jacó, você deveria conversar um papo com meu marido para ver se ajusta, tal. Na realidade, nós precisaríamos sim estar sempre abertos para ouvir o outro. Quando eu coloco essa questão num relacionamento, ela existe, mas existe fora do relacionamento, existe em tudo. O problema é que a gente já não escuta o outro. Por quê? Porque a gente termina tendo medo de escutar o outro afetar a nossa emoção. Então, muitas vezes, eu e uma pessoa te pedir uma ajuda, é muito mais fácil você dizer não. Como também é fácil você dizer tome. Ou seja, você continuou fechado, não se abriu de jeito nenhum. Por que que a gente não se abre? Só tem uma razão. E qual é essa razão? Não queremos mexer na nossa emoção. A gente quer uma razão para dominar o processo. Só que a gente vai perdendo luz por conta disso. Não custa nada você perguntar a uma pessoa como vai, tudo bem, e ouvir o que ela vai responder. Hoje, o tudo bem é uma pergunta sem resposta, sem eco. A gente faz, e aí? Ou seja, até as palavras a gente já mudou tanto. Aqui no Brasil, antigamente, qualquer agradecimento você diria muito obrigado. Hoje já ninguém diz mais obrigado, a gente diz valeu. E o que quer dizer valeu? Não, mas valeu quer dizer obrigado. E se você diz obrigado, não, mas não diga obrigado, que é uma palavra que está vinculada à obrigação, a dever. Ou seja, a gente começa a desvirtuar os sentidos bons para a gente ficar totalmente cerceado na atitude luminosa. Então não tem nenhum problema eu dizer valeu, não tem nenhum problema. Mas na hora em que ela esconde o meu sentido de gratidão a você, é mais um pouquinho de luz que vai indo embora. Eu uma vez escrevi num artigo que eu fiz para um jornal, uma frase que é a seguinte: ouvir o coração é decisão bastante racional, gerando resultados sabiamente emocionais. Olha que coisa interessante. Ouvir o coração é uma decisão racional, ou seja, é preciso a gente ter razão para ouvir o coração. E quando a gente faz isso, as emoções, elas terminam saindo, ou seja, as respostas, elas saem totalmente envolvidas com o emocional. Isso é belíssimo. O que é uma poesia? O que é a expressão da arte? O que é a simpatia? O que é a boa relação com as pessoas? É exatamente esta explosão de nós fazermos a fusão mente-coração, ou seja, coração, razão, emoção, razão. Do contrário, os nossos caminhos ficarão extremamente escuros, e eu não quero usar a palavra trevosa, eu quero dizer escuros mesmo. Por quê? Porque a luz está dentro da gente. Quando é trevoso, a gente já não tem mais nada para acender. Mas se a luz está dentro de você, então você está no escuro porque quer, porque basta que você acenda a sua luz e a luz se fará. É o Fiat Lux que a gente abordou logo na abertura. E Allan Kardec, muito apropriadamente, ele leva para um outro ângulo da questão. Quando ele diz assim, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ora, porque não fazer o mal, muitas vezes, é uma decisão puramente racional. Olha, eu não vou me meter nessa briga não, porque isso vai dar problema. Eu não vou discutir este assunto, porque pode ser que alguém fique aborrecido. Então, você está pensando que você não está fazendo mal. Mas Allan Kardec propõe muito pior não, muito mais difícil. Não é só você não fazer o mal, é você fazer o bem. Veja, não é você não ficar no escuro, é você acender a luz. É dessa forma que a gente vai encontrando um caminho. E quantas vezes a gente fecha a nós mesmos, a nossa emoção, a nossa razão, inclusive, porque a gente simplesmente foi tocado num ponto de insatisfação da nossa parte. A gente diz muito assim,
aquele professor é muito chato, é muito ruim, é muito isso. Raras vezes a gente está falando de um professor que não sabe ensinar. Na maioria das vezes nós estamos reclamando de um professor que está chamando a atenção para que a gente corrija, aprenda ou retifique caminhos de aprendizados. A gente não gosta, a gente gosta daquele professor que chega, e aí, turma, tá tudo legal? Tudo. Vamos estudar hoje o quê? Hoje eu vou dar uma folga aqui para vocês. Tá bom, então não precisa estudar nada não. E a gente manda o professor embora e acha que foi a melhor coisa do mundo, quando na realidade foi a pior de todas. O Sigmund Freud, ele diz uma frase que é mais ou menos assim: um dia, quando você olhar para trás, você vai perceber que os dias mais belos foram exatamente aqueles em que você lutou. Lutou em que sentido? Em todos os sentidos. Que você lutou para vencer, lutou para se dominar, lutou para ser bom. A luta é algo fantástico. Então, se eu não tenho um professor que me contesta, se eu não tenho alguém que me coloca numa situação difícil, eu não vou me conhecer a mim mesmo. Quando alguém diz assim, eu queria que Deus me desse paciência. Cuidado, porque se ele te der paciência, para saber que você tem paciência, ele tem que lhe mandar tribulações. Inclusive, isso faz parte de uma reflexão zen. Não peça paciência porque Deus te manda tribulações. Por que isto? Porque você só sabe se tem paciência se vier problemas. Se não vier problemas, você não sabe se tem paciência. Então, quantas vezes a gente está apagando a luz dentro exatamente da resposta divina que nós mesmos pedimos? Recentemente, aqui no Brasil, porque no Nordeste isso é comum, né? Fazer seca no Nordeste do Brasil é a coisa mais comum do mundo. Mas fez uma seca pesada agora na região sul. E o pessoal começou a fazer missa coletiva, juntar para rezar, porque tinha que vir a água, porque não podia daquele jeito, não podia. E aí o que acontece de repente? Vem água, mas vem a água juntada nas orações de todo mundo. Resultado da enchente, da vendaval, da tudo que acontece. Aí o que aconteceu? A gente reclamou de Deus porque não tinha chuva e reclamou de Deus porque tem chuva demais. Ou seja, tudo mostra a nossa inconformação. Se você está pedindo, então não reclame. Se não tem e você diz, seja feita a vossa vontade, você deve fazer o quê? Bom, nisto, o que é que está me ensinando com esta ocorrência? Agora, essa questão do coronavírus. Quem já parou para pensar o que é que isto me ensina? Qual é a vantagem que eu posso tirar disso? Está levando vantagem. E não estou falando vantagem financeira, não. Estou falando que está levando vantagem. Eu não sou exemplo para ninguém, mas muito menos nesse terreno, mas nesse período de recolhimento que eu estou aqui, o que eu já aprendi a fazer, o que eu já aprendi a mexer, o que eu já aprendi de coisas novas, tanto no campo da tecnologia, como no campo da psicologia, mas muitas coisas. Por quê? Porque eu não ia gastar meu tempo reclamando. Eu tinha que usar meu tempo e não gastar. Quando a gente está atento ao caminho, ele fica fácil exatamente por isso. Porque a gente começa a aproveitar tudo aquilo que está sendo oferecido para nós. E veja, eu vou pegar aqui mais um outro texto do Novo Testamento agora, para a gente dar mais uma refrescada nesse caminho que nós estamos fazendo. Está em Paulo, aos Romanos, no seu capítulo 7, versículos 15, 17 e 19. Vocês já sabem, porque é muito conhecido. Eu vou ler. Pois o que faço, não o entendo. Isso dizia Paulo. O que eu faço, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Por que esse é o versículo 15? Por que isso é muito importante? Porque quando a gente pensa, não estamos falando de um homem qualquer, estamos falando de um homem da envergadura de Paulo de Tarso. Então Paulo diz assim, nossa, que coisa mais complicada é esta? Eu sei o que eu devo fazer e sei o que eu não devo fazer, mas em vez de fazer o que eu devo, eu faço o que eu não devo. Por que isto é relevante? Porque muitas vezes a gente agrava mais ainda o problema, porque a gente se reconhece fraco
e faz da fraqueza um motivo para se tornar mais fraco ainda. Quando, na realidade, a gente deveria pegar a fraqueza como uma alavanca para superar. Na continuidade, Paulo diz assim: agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que ele quis dizer com isso? Nossa, eu estou tentando, mas eu ainda tenho em mim uma série de descompensações que, enquanto eu não refizer tudo isto, isto será um peso na minha vida. E ele conclui no versículo 19 dizendo assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Fica aí a ressalva. Não é para que a gente se acomode, porque Paulo não se acomodou. Lá na frente ele diz: eu já não vivo, é o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele não parou neste ponto. E muitas vezes a nossa falta de luz está exatamente porque a gente para onde não deve. Tem um grande poeta brasileiro, como é que é o nome dele? Escapou aqui agora, já eu me lembro. E que ele diz assim: nunca pare, faça pausa. Por quê? Porque a gente tem hoje uma comparação, hoje já nem é tanto, porque praticamente hoje já não existe mais videocassete, nem esses aparelhos que eram mais mecânicos do que eletrônicos, porque se você estava ouvindo uma música ou assistindo um filme, você fazia uma pausa. Porque se você parasse, ele voltava lá para o começo, ou seja, você vai rebobinar tudo outra vez. Então, isso é muito relevante, que a gente aprenda a fazer pausas quando tiver tudo muito tumultuado. É mais um caminho para a vitória. Por exemplo, você vai fazer uma palestra e você preparou tudo, está com tudo pronto. E você faz, inclusive, Deu branco. Sim, mas deu branco em você pela primeira vez ou foi a única pessoa? Não, isso acontece com qualquer pessoa. O que você tem que fazer? Pausa. Respira um pouco. Ô, pessoal, me desculpe, eu me perdi, eu estava onde? Vocês poderiam me dar um retorno? A pessoa te dá um retorno e você vai em frente. A vida é exatamente assim. Quando está muito complicado, a gente dá uma pausa e pede ajuda, pede reforço. Estamos tratando aqui, lembrando sempre, o tempo todo, nós estamos tratando de caminhos para vencer. Caminhos para vencer que o mundo ensina é a gente passar por cima de todo mundo. O caminho para vencer e vencer na próxima vida é a gente sair se apoiando uns nos outros e apoiando uns aos outros, tudo ao mesmo tempo, porque só dessa maneira a luz continua conosco. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 908, os Espíritos, Allan Kardec puxou um assunto que é um assunto até hoje mal trabalhado, né? Via de regra, no mundo, não estou dizendo necessariamente no meio espírita, no mundo não é bem trabalhado, que é a questão das paixões. Normalmente a gente fala das paixões com um ranço danado. Não, mas isso não é amor, isso é paixão. Ou seja, como se paixão fosse algo descartável. Não é, por dois motivos pelo menos. Tem muitos, mas eu vou dizer só dois. O primeiro motivo pelo qual a paixão não é descartável é porque todo mundo passa por ele. E se você passa, você não tem como descartar. De repente você se apaixona pelo que você está fazendo, se apaixona por uma pessoa, de repente se apaixona mais por um filho do que por outro, mais por um determinado clima do que outro. Então a gente está sempre vivendo de paixões, sempre. Então a gente não tem como fugir das paixões. E o segundo motivo que a gente não tem como fugir das paixões é porque são exatamente as paixões que nos motivam para a gente ir para frente. Se você disser assim, eu vou ser um seguidor de Jesus agora. Eu vou ser. Eu acho que um dia que eu estiver assim, sem fazer nada, aí eu vou ajudar uma pessoa. Tal. Ou seja, você não está apaixonado pelo que você está dizendo. E se você não está apaixonado, você para amanhã. Muita gente diz, eu vou emagrecer, começo na segunda. E chega na segunda, não começa, já fica para outra segunda. Por quê? Porque você ainda não se apaixonou pela sua própria saúde. Porque no dia que você se apaixonar pela sua saúde, aí você muda. Então a paixão é fundamental, a gente não consegue ficar sem ela. E o que é que os espíritos disseram na questão? Eles disseram uma coisa muito simples. A paixão é como um corcel, ou seja, um cavalo fogoso, novo, cheio de vida. Se você dominá-lo,
Tá ótimo, porque é exatamente o que a gente deve fazer com um corcel rebelde. Não. Mas se você for dominado pelo corcel, aí você está perdido. É exatamente isso que acontece com as paixões. Então, as paixões nós não temos no nosso nível como viver sem elas. Não temos. Portanto, o que a gente tem que fazer? Ajustá-las, dominá-las, enquadrá-las, para que dessa maneira a gente possa ir em frente. Quando nos tiram as paixões, na realidade, sabe o que estão querendo fazer com a gente? Quando eu digo nos tiram, não é que tenha alguém pegando você. É porque, às vezes, o mundo quer que a gente seja meio isolado desse tipo de sentimento. E, na realidade, não temos como eu já disse. Então, muitas vezes, quando esse sentido de paixão nos é roubado, é como a gente faz quando pega um pássaro, que, graças a Deus, até no Brasil isso já está praticamente proibido, mas na minha geração ainda era super comum, você pegava o pássaro e engaiolava. Aí você põe um pássaro dentro de uma gaiola para ele ficar cantando ali para você. E se o pássaro não canta, você termina, maltrata o pássaro. Era assim que se fazia. Isso era muito ruim. E aí o que acontece com esses pássaros que são criados dentro de gaiolas? Eles pensam que voar é uma doença. Essa frase não é minha, essa frase é de Alejandro, eu nem sei ler o nome do cara, Jodorowsky. Esse cara pensou isso aqui, olha que coisa mais séria. O pássaro, de tão viver engaiolado, ele acha que voar é uma doença. Quando voar é a sua própria vida, é a sua própria constituição. Quantas vezes tiram de nós o sentido da paixão e com isso tiram a nossa vida? Já pensou você apaixonar-se, você ser condenado por isso? Mas quem é que está condenando? Deus não é, a vida não é, a natureza não é. O que nós devemos ter em mente é controlar essa paixão. Porque se a gente controla, aí a gente vai muito, muito bem nela. Mateus, eu estou indo lá, uma hora num canto, hora no outro, Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu gostaria que você fosse uma pessoa educada. Tá bom, então seja. Eu gostaria de fazer as pessoas felizes, então seja feliz também. Porque se você vai ser infeliz, como é que você vai fazer a felicidade do outro? Se você quer ajudar o outro, como é que você faz isso sem se vincular no ofício que você está se propondo? Então, e se eu quero que o outro faça comigo, eu tenho que começar no exemplo do que eu estou dando. Tem muita gente que diz assim, nossa, o pessoal lá do meu escritório, lá de onde eu trabalho, é todo mundo carrancudo, todo mundo de cara fechada. E aí um dia ele conversa com um colega que é de outro setor, e diz assim, rapaz, não sei por que aqui todo mundo é carrancudo. E disse, olha, pois no meu setor todo mundo é alegre e é efusivo. Ele disse, então eu vou para lá. E ele consegue a transferência para ir para o lugar onde todo mundo era alegre. Depois de uma semana ele diz assim, rapaz, você me enganou, porque aqui é todo mundo de cara amarrada. Qual é a dedução que a gente tira? Era que ele estava vendo as pessoas de forma errada, ou é que ele estava agindo equivocado e isto fazia a reação dos outros? Muitos psicólogos dizem que a vida é um espelho, e é um espelho até dentro dessa proposta de Jesus, marcada aqui pelo Evangelho de Mateus. O mundo responde de acordo com o que a gente faz, de acordo com o que a gente oferece. É a plantação e a colheita. Tudo vem na proporção. Então, se no meu ambiente todo mundo é feliz, é porque alguém está fomentando a felicidade. Por quê? O que a gente vê? Eu assistindo um filme essa semana com as crianças aqui em casa, é um filme de desenho animado, agora não vou me lembrar o nome, mas muito interessante, e um personagem extremamente extrovertido, mas muito extrovertido. Quando ele chega, absolutamente todo mundo cumprimenta ele, todo mundo, sem exceção. E todo mundo diz uma coisa, ele chama um pelo nome, ele chama o outro pelo apelido, ele diz uma brincadeira, para o outro ele pergunta pela família como é que estava. Ou seja, no ambiente onde aquela criatura trabalha, não tem ninguém com raiva. Não tem por quê? Porque ele não permite isto. Mas no mesmo ambiente tinha gente com raiva.
Ô, Jacó, então você está sendo incoerente. Não, não estou sendo incoerente. Todo mundo que se vinculava a ver o jeito que ele entrava e do jeito que ele era cumprimentado, não havia raiva, não havia aborrecimento. A raiva e o aborrecimento havia exatamente daquela pessoa que era carrancuda com todo mundo. E ele reclama, por que, que vocês falam com ele nessa alegria toda e não falam comigo? E ficou todo mundo assim com os ombros, não sei, porque a gente não segue esse preceito de Jesus que está no Evangelho de Mateus. A rigor, nem é de Jesus, é muito mais antigo, é de muitas culturas do Oriente, isso já vem de milênios também. Na realidade, o problema é que nós não nos ajustamos àquilo que a gente sabe, não é aquilo que a gente desconhece. Nós não nos ajustamos a essas realidades. Portanto, voltando agora aqui para o começo, para depois a gente vir para o encerramento, Fiat Lux, faça-se a luz. Onde? Em você, em mim. Este é o grande segredo dos caminhos para vencer. Pensemos somente, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas só para a gente meditar. Não é nem uma pergunta, eu vou transformar a pergunta já numa frase, já que a gente não pode dialogar aqui, porque não ficaria produtivo, mas vamos lá. Se você lida com alguém que é muito travado, destrave. Este é o segredo. E aí vale para qualquer coisa. A pessoa é muito carrancuda, faça ela sorrir. A pessoa é muito chata, use um pouco mais da sua paciência. Então, a gente pode fazer a mudança. E isto não é bom para o outro apenas. Quando for bom para ele, já terá sido ótimo para a gente. Esse é um outro erro de foco, mais uma vez, aquilo mesmo que eu estava falando, conhece-te a ti mesmo, a gente está preferindo conhecer o outro. Não, mas eu falei e ele não respondeu. Pois é um problema dele. Respeite o problema dele, haja você como você acharia que ele deveria agir. Então, se alguém está travado, destrave. Se na tua vida algo é inevitável, não teve jeito ou não tem jeito, isso é inevitável, lembre-se do Pai Nosso e aceite. Por quê? Porque aí é a vontade. É uma vontade maior. É uma vontade que independeu da sua. Porque se você se revolta, você só aumenta o seu prejuízo. Primeiro já aconteceu o inevitável. E depois você vai se revoltar em cima do inevitável, que muitas vezes é desagradável. Você só aumenta o tamanho do problema. Você mais ainda se afasta de qualquer caminho de vitórias. E por incrível que pareça, isto se aplica inclusive na lei de marketing, na lei de mercado, na lei de livre negociação. Se a gente não faz assim, a gente termina perdendo. Se é para começar alguma coisa, isso era uma pergunta, mas vamos lá, não é mais pergunta. Se é para a gente começar alguma coisa, a hora é agora. Não é amanhã. Não é depois da manhã. Muitas vezes as pessoas dizem, Jacó, eu tenho assistido suas lives, por exemplo, na quarta de manhã, amanhã de manhã cedo, eu tenho uma que é chamada de mini palestra. É uma palestra pequenininha, tem uma audiência fenomenal exatamente porque é uma palestra pequena e normalmente é uma palestra bem coloquial. E aí as pessoas dizem assim, mas Jacó, que coisa inteligente, foi muito legal, rapaz, você podia repetir aquilo? Eu disse, não dá para repetir. Um dia me perguntaram isso. E eu disse, por que, Jacó? Foi tão boa que o pessoal vai gostar de ouvir. Eu disse, não dá pelo seguinte, porque quando eu cheguei em casa, eu quis aplicar aquilo e não consegui. Então, não adianta eu fazer uma palestra de alguma coisa que eu não estou conseguindo. Eu posso até tentar na palestra dizer para me motivar para eu fazer. Agora, eu tentar depois fazer e não conseguir, então eu não estou sendo legal. Isso não é legal. Eu não gosto de passar falsidade. Eu posso até nem passar sabedoria, mas mentiras, falsidades, de jeito nenhum. Então, e isto é muito relevante. Então, se você tem que fazer agora, eu espero que aqui nós já estamos aqui praticamente com 40 minutos, e nesses 40 minutos que nós estamos conversando, que alguma das coisas que eu já falei tenha te tocado. Mas se tocou, deve ter tocado assim, isso daí eu preciso rever. Ou seja, isto é para ser feito. E se é para ser feito, é para ser feito agora. Agora quer dizer
neste momento aprazado, justo para fazer isso que você pensou. Porque senão, a gente vai depois dizer assim, vou me encontrar com Gracinha lá no Instagram, a, as pessoas, né, a Melissa, a minha querida G vai me escrever, vai dizer, já acorde, a palestra foi muito legal, matamos a saudade, foi tão bom, foi tão... Sim, mas e o que foi que a gente fez? E aí eu me pergunto também, e o que é que eu faço depois disso? Porque se eu estou sabendo que existe uma luz para iluminar, para clarear o meu caminho, então eu devo usar essa luz, ainda mais sabendo que a luz está dentro de mim. E uma outra frase que é muito dura, desculpem, mas ela precisa ser dita, porque nas nossas vidas, muitas vezes, a falta disto pode nos causar grandes prejuízos. Se está terminado, terminou. Normalmente, quando a gente diz essa frase, as pessoas pensam em relacionamentos. Mas vale para relacionamentos também. Mas vale para quase tudo da vida. Por exemplo, eu como escritor, eu já durante muito tempo passei assim com um livro, mais de um ano para publicar, porque quando eu dizia terminei, o livro está pronto, eu disse, não, mas eu vou dar só mais uma olhadinha. Nessa olhadinha eu já não gosto daquilo, já quero mudar aquilo, já ajusto ali, tá bom, e agora eu vou publicar. Não, deixa eu dar mais uma olhada. Ou seja, você não termina nunca. E você não terminando, isto não vai para frente. Então, terminou, fim, acabou. Parte para outra, vamos fazer agora outra coisa. Vamos dar um novo sentido, vamos iluminar a vida. Eu sou um pintor, por exemplo, terminei de pintar uma tela, põe a tela para onde ela deve ir e parte para pintar outra. Se você não gosta mais de pintura, vá para arquitetura, vá para artes quaisquer, vá para qualquer coisa. Terminou, terminou. Não tem por que a gente ficar nesse apego a uma coisa que já deu o que tinha que dar. Não é o menosprezo porque a coisa já aconteceu. Não. É simplesmente a valorização do que vem. Mas não se preocupem que esta frase ela tem um complemento. E esse complemento eu vou dizer daqui a pouco no finalzinho das minhas falas, tá bom? Vamos pensar agora, né? Para ir já, como já disse, já ir aqui para o fim. Vamos convidar todo mundo da nossa relação para a vida. Mas que vida? A vida, não é Covid, não é convide, não é Covid, é convide para a vida. Desculpem o trocadilho. Convide as pessoas para a vida, mas como é que você pode convidar alguém para viver? Você vivendo. Tenha qualidade de vida e você vai contagiar todo mundo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Esse é um caminho de vitória fantástico. Por quê? Porque se é ótimo eu vencer, é muito melhor que os que eu amo vençam comigo. E é melhor ainda quando todos que todos conhecem vencem junto. Por que às vezes, quando a gente vê um estádio de futebol, uma decisão de campeonato, na realidade jogam 11 contra 11. 11 ganharam. Sim, mas só 11 ficaram felizes? Não, milhões ficaram felizes. Porque o que é bom, ele contagia todo mundo. A gente não pode nunca perder essa referência. E isto vale seja aqui, seja aí, seja no ambiente de trabalho, de casa, da escola, no ambiente público. Isto tem que valer tanto no ponto aqui, como num ponto infinito, num ponto qualquer de uma galáxia, seja onde for. A gente precisa sim fazer isso. Transformar o bem numa semente fecunda. O bem tem sido apenas uma semente, mas tem sido mal plantada, mal trabalhada, tem sido plantada de uma forma equivocada. O bem é uma semente fecunda. É quando a gente começa a desenvolver o bem de forma natural, de forma plena, sem se preocupar tanto com resultados, principalmente resultados materiais. Porque nós temos força, muita, só que não é uma força física, nem é uma força só intelectual, nem é uma força somente por conta da beleza ou por que quer que seja. A nossa força, ela é a união desse emocional com o racional. Já foi muito bem definido que tem muita gente inteligente e tem muita gente que conhece muita coisa.
E muitas vezes nem o inteligente, nem o conhecedor pode ser qualificado de sábio, porque o sábio é aquele que desenvolve a sabedoria. E quem desenvolve a sabedoria é aquela criatura que une o seu saber com o seu sentimento. E é isso que a gente tem que fazer nessa vida. A gente vai conseguir isso de um dia para a noite? Não. Mas se a gente não começa a acelerar esse processo, a gente termina demorando muito. Nós somos verdadeiros sóis. Não, e por isso mesmo o Fiat Lux em nós é muito poderoso. Não podemos nos imaginar apenas uma poeirinha luminosa. Não podemos nos imaginar apenas um vagalume. Nós somos verdadeiros sóis. E como o sol, nós podemos iluminar muitos outros astros, muitas outras coisas. E se você não gosta da imagem do sol, então pense, eu ainda sou um carvão, mas como carvão, o meu destino de vitória é me transformar num diamante. Pode ser que demore, mas a gente chega lá. Agora, a gente só vai chegar lá se a gente tiver essa consciência e trabalhar nos caminhos, todos os passos, para que a gente chegue lá. E como eu disse que no final eu ia dar uma frase ou uma contrafrase para a história do terminou, fim, eu vou dizer a frase que muita gente aí deve conhecer, muita gente no mundo conhece. É aquela frase tecnológica extremamente viciante para muita gente, que entra num computador, entra num joguinho de celular, de iPod da vida, e aí tenta jogar e daqui a pouco termina o jogo. E aí aparece a frase game over, ou seja, acabou. Mas na vida tem a frase seguinte, play again, jogue de novo. Então nós podemos perder muitas, podemos recomeçar outro tanto, mas o importante é que a gente tenha foco, porque se a gente tiver foco, e foco nessa luz que nós temos, nós faremos a luz brilhar. E dessa forma, o nosso caminho para vencer estará muito bem traçado. Espero que tenha sido valioso para vocês. Para mim foi muito bom estar aqui, apesar dessa distância abissal física, mas essa proximidade tecnológica infinita. Maravilhoso ter me encontrado com vocês aqui, criaturas que já fazia tanto tempo. Lógico que vai ficar faltando aqui os quitutes da G, né? Isso é imperdoável, mas o que se pode fazer, né? Mas de uma outra, vocês comem por mim, né? Depois vocês cobrem dela, olha, você pode nem fazer para a gente, mas o que você prometeu a Jacó, ele disse que era para você distribuir com a gente. Então vocês se deliciem aí, mas tudo de uma forma bem educada, de tal maneira que a nossa luz não se apague de jeito nenhum. Tudo bem? Então, vamos fazer o nosso encerramento ou tem mais alguma coisa aí? Diga aí, Anitta. Não. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta rapidinho para você. Se não, aí você pode encerrar para a gente. Ah, bom. Desculpa. Não, eu acho que você pode encerrar, então. Se ninguém... Ok. Então, só complementando uma informação que a Melissa disse aí, e eu acredito que a maioria saiba, sobre esse livro Magnetismo versus Covid-19, porque esse e-book ele foi feito assim numa velocidade impressionante, porque a gravidade do mal era tamanha que mesmo que no livro a gente não conseguisse colocar tudo, mas a gente iria fazer de tal maneira que pudesse ajudar ao maior número possível de pessoas. E o resultado, olha, tem sido impressionante. O que tem gente ajudando à distância, pessoas portadoras de Covid, é um negócio fantástico. Olha, se tem uma coisa nesta vida que eu vou agradecer muito a Deus, foi ter tido a oportunidade de ter feito este livro dessa forma. Por quê? Porque como ele é gratuito, ele está disponível na internet, qualquer pessoa pode baixar, pode transitar, mas o mais importante é que as pessoas usem, porque nós podemos ajudar muita gente. Nós tivemos aqui um depoimento de uma médica que estava com a avó dela de 89 anos. E a avó dela chegou a ser intubada na UTI
E ela disse, olha, eu nunca tinha aplicado magnetismo, mas li, interferi, e ela médica, eu interferi magneticamente. A minha avó regrediu o processo e saiu. Então, não é uma criança, não é uma pessoa com comorbidades variadas. Eu estou falando isso, estou insistindo, porque não está diferente aí nos Estados Unidos do que está aqui no Brasil. Aqui tem ajudado muita gente. Então, fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas de onde conseguir isso, é entrar no meu site, jacobmelo.com. Só isso, não tem BR. jacobmelo.com. Entra, está lá, é só olhar, baixa, dê uma lida. É muito bom, acho que é muito útil. Vai fazer muito bem, tá bom? Então, vamos agora fazer o que a Gracinha pediu, fazer aqui uma mentalização, uma vibração. Beber aqui só um golinho d'água. Esse copo aqui, a minha filha pequena, ela diz assim, olha, esse copo é mágico, porque ele é cheio de unicórnios. Eu digo, oh, coisa boa. Eu digo, então nem preciso mais magnetizar minha água, basta beber nesse copo aí que já está resolvido. Mas vamos lá. Deus, Senhor, Pai de sabedoria suprema, inteligência maior, bondade absoluta. Agradecemos a Ti mais uma vez e Te louvamos por tudo, porque sabemos que na nossa pequenez, nas nossas limitações e inferioridades, quantas e quantas vezes perdemos a oportunidade de sermos luminosos, de espraiarmos as luzes que colocastes em nós, em favor de nós mesmos e em favor de todos. E neste momento, nesta noite, temos certeza que vários companheiros espirituais trarão também as suas luzes, as suas bênçãos, os seus fluidos, as suas energias. E completarão tudo em nós, fortalecendo-nos, amparando-nos, ajudando-nos. Pensemos no bem caindo sobre cada um de nós como gotículas de chuva, como uma chuva suave, que ao mesmo tempo em que molha e umedece, penetra o nosso psiquismo e favorece-nos com a renovação de energias. Inspiremos profundamente, como quem agasalha tudo isto que nos é ofertado, e expiremos com gratidão. Inspiremos, abrindo a nossa alma, para que tudo isto nos penetre, e expressemos o nosso louvor à vida, a nossa gratidão a tudo que nos é dado. Inspiremos mais uma vez. E na retenção deste ar, favoreçamos para que os fluidos se distribuam no nosso cosmo orgânico e psíquico, dando-nos a tranquilidade e a harmonia que todos buscamos e precisamos. Deus, Pai amado, Espíritos amigos, Jesus, nosso Mestre, Senhor, Kardec, grande orientador dos nossos caminhos. Agradecemos de coração por mais esta oportunidade e rogamos que as Tuas bênçãos nos acompanhem mais uma vez, agora e sempre que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. É isso, criaturas. Cláudio, Alessandro, G, Melissa, Anitta. Só não sei o nome dessa morena. Quem é, meu Deus do céu? Será que é Gracinha? Essa moça bonita?
Ela é linda, e eu disse para ela que eu também sou. Acho que, inclusive, ela quis fazer uma campanha me imitando, mas tudo bem. Sim, inspirada no Jacó, claro. Somos todos lindos. Pois não é? Olá, filha, tudo bem? Maria Luísa é minha mãe já. Pois é. Tudo bem, Sabrina? Parabéns Tudo pela ótimo, palestra. graças a Deus. Muito bem.